quero, inclusive, sugerir aqui como presente do Dia das Crianças. Isso, né? tem que chegar mais Livro, nas crianças. a gente pode encontrar Em ele... qualquer livraria, na Amazon. Hello, Goods! Eu tô aqui, ó, 4 anos depois. Cultura na área com Matheus Peleteiro. Viemos aqui falar sobre Gael. São quantos livros ao todo? Esse é o 10. Porque naquela época eram 6. É? Então foi um por ano, continua um por ano. Continua. 4 anos, 10 livros. Tá fazendo história. A gente comenta sobre isso no segundo Cultura na Área. O Matheus foi o meu segundo entrevistado. Gael e a Terra dos Vivos. Isso, me perguntava por que não tinha novos Peter Pan, novos Alice. Sobretudo com o cinema regravando toda hora. Um novo live action de Peter Pan, novo live action de Alice. Aí Peter Pan negro, Alice negra. Então por que não tinha umas novas histórias assim, de repente com um menino negro da Bahia ou da África, enfim. Eu costumo escrever o livro que eu queria ler e não encontro. O Gael surgiu disso, então. É uma fábula na Bahia com os animais da fauna brasileira, ameaçados de extinção. Os personagens são a preguiça, o mico dourado, a onça, os animais do Pantanal. E, enfim, e a Terra dos Vivos é uma terra... o livro é uma ode à vida, eu acho. Celebra viver a vida com entusiasmo, curiosidade. Então a Terra dos Vivos é um lugar que ele vai parar depois que ele perde a mãe. E ele se sente perdido, ele tropeça enquanto está fugindo e cai no bueiro e vai parar na Terra dos Vivos. Que diferente da Terra dos Homens, todo mundo vive de verdade, com entusiasmo, com curiosidade. Enquanto na Terra dos Homens, que é onde ele estava antes, todo mundo vive para sobreviver, para pagar as contas, sem entusiasmo, sem curiosidade, só cumprindo obrigações. Então é por aí a história. Questão de celebrar mesmo a existência. Eu quero, inclusive, sugerir aqui como presente do Dia das Crianças. Isso, né? Tem que chegar mais nas crianças. A gente pode encontrar ele... Em qualquer livraria, na Amazon, primeiro livro. Qualquer livraria. Eu fui em Belém agora, eu estava no shopping, nessas livrarias de shopping, assim, todas. É uma super distribuição da Editora Planeta. Então é muito mágico isso. Queria pontuar. É uma editora com alcance nacional, né? Eu acho a editora de melhor distribuição no Brasil. né? Eu falo isso como leitor. Sabe, chega assim, aeroporto e tal, é a editora que sempre tá. Tem algumas que talvez sejam maiores de tradição e tudo mais, mas de distribuição é incrível. E me diga como foi esse convite aí? É através de um network lento que você vai fazendo, até você conseguir apresentar o livro para alguém. Sim. Eu sempre digo para as pessoas que nasceu em Jorge Amado, que ele escreveu o Novo Capitão de Areia, um livro tão bom quanto. Ele não consegue nem receber um não, de uma grande editora. Assim. Pra gente da Bahia apresentar é um desafio enorme e alguém tem que indicar alguém para alguém. E me indicaram a editora da Planeta, Felipe Brandão. E eu enviei um e-mail para ele apresentando o livro, ele se interessou. Foi a primeira vez que eu consegui apresentar um livro meu. E felizmente deu tudo certo, ele retornou, se interessou pelo livro, foi muito gentil também. Então, um pouco de sorte, um pouco da gentileza de Felipe e um pouco de luta. Na primeira entrevista você me falou sobre a panelinha. Você quer falar sobre isso? Não posso falar sobre isso. Tá. Você acha que a gente ainda tem isso da panelinha? Eu acho que todo nicho artístico, cultural tem vários grupinhos, assim, que uns apoiam só os outros. Eu acho que eu consigo passear por todos eles. Eu lido bem com a maior parte dos grupos. Eu não me sinto pertencente a nenhum, mas eu acho que ainda hoje os escritores poderiam se abrir mais para conhecer outras obras de outros autores, assim, fortalecer não só o mesmo grupo. Eu tenho uma brincadeira para fazer com você. Vamos lá. Todo Cultura na Área agora, né? Não foi da sua época, não. Mas agora eu sempre faço uma brincadeirinha com quem eu entrevisto. Certo. E aí, com você, eu separei as 5 vogais, né? E eu vou pegar assim de forma aleatória. E você vai me falar o nome de um livro com aquela vogal que aparecer. Você já vai pensando nas 5 vogais. Tem que iniciar com a vogal ou tem que ter a vogal? Isso. Iniciar, tá. Iniciar com a vogal.
E aí você vai me falar o nome do livro e me falar o porquê. Pode ser um livro seu, pode ser um, sabe? Por que o livro é marcante para você? Show, meu assistente. Procurar título vai ser. A primeira vogal é a O. Essa é fácil. Isso foi o retrato de Dorian Gray. Vamos de O Retrato de Dorian Gray, que é um livro que me marcou muito, é um dos meus preferidos até hoje. É de Oscar Wilde. Foi um dos primeiros livros que eu li. Eu acho que o personagem mais memorável pra mim é Lord Henry, que é o personagem do Retrato de Dorian Gray. Ele inspira algum livro seu? Não diretamente, mas tudo bem. assim, eu acho que inspirou minha filosofia, assim, um pouco. Ele é pretencioso de um jeito positivo, assim, eu acho. Ele, não sei, ele consegue se impor as próprias ideias com convicção de si próprio, respeitando as outras, assim. Próxima letra A Alice no País das Maravilhas, foi isso que inspirou esse, né? E aproveitando que está falando sobre Gael, Alice foi muito bom. E, enfim, tem algumas coisinhas que eu trouxe de referência a Alice. Primeiro, a maneira com que ela cai no buraco e vai parar no mundo mágico, né? Gael, eu acho engraçado na mesa da Flipelô, que Mariana Paiva falou, gente, não é Londres, não é Inglaterra que você vai para um parque, né? É em Salvador. Então ele não cai num buraco de coelho, ele cai num bueiro. Porque é Salvador. E é uma das referências, e a outra tem a ver com ele ter aprendido em Alice, que quando você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve, né? Que é uma frase simbólica que usa muito nessa da psicologia também, escuta, enfim. A letra E. Ainda não cheguei no livro, né? E do meio desse mundo prostituto, só amores guardeiam meu charuto. É uma novela curta policial de Rui Fonseca, foi o livro que me fez descobrir o Rui Fonseca. Comecei a escrever querendo trazer a linguagem que eu conheci através dos autores dos Estados Unidos para o Brasil, sem saber que existia Rui Fonseca, assim. Então eu queria, sem saber, ter uma linguagem parecida com a dele. Quando eu descobri esse livro, por acidente. Você tem uma novela, né? Tem no segundo livro uma novela, de Megalomania Criminalista. Seus livros o pessoal pode comprar? Todos tem na Amazon comigo também, através do Instagram, pode falar comigo. Tá. Todos. Todos. O ditador honesto, minha indicação. Próxima vogal, U. Foi difícil, mas eu consegui pensar em Uma Tristeza Infinita, de Antônio Chachenesky, que é um livro sobre angústia, só que é muito bem escrito, e eu já não lembro tanto do livro, assim, um ano depois de ler o livro eu não lembro tanto da história, mas eu lembro da sensação que ele me deixou. E eu lembro que foi um livro que eu devorei, entrando nas reflexões de Antônio. Antônio é um dos autores contemporâneos que eu mais gosto. Antônio, Jefferson Tenório, Michel de Oliveira. Então, é um bom livro para ser citado aqui. Próxima vogal e última, I. Aí eu lembrei de Ivan Ilitch, de Tolstói, só que é a morte de Ivan Ilitch, mas enfim, é Ivan Ilitch também. Conta a história de um escriturário, funcionário público, que de repente, nos seus 40 anos, eu acho, não lembro exatamente a idade, descobre que tem um diagnóstico de que vai morrer. Descobre que vai morrer. E ele começa a pensar na vida dele, e ele percebe que viveu no modo automático, como na Terra dos Homens de Gael. E ele começa a culpar a si próprio e tentar viver esses últimos dias. É um livro curto, uma novela também, mas é muito marcante. Acho que é o livro mais conhecido de Tolstói, mais lido. Talvez Guerra e Paz e Ana Karenina sejam mais conhecidos, mas por serem tão grandes, o Ivan Ilitch acaba sendo mais lido por todo mundo ler rapidinho. E é um livro muito bom. Então a nossa brincadeira foi essa. Tem muito... Ah não! Meu autógrafo. Pronto. Espero que você goste disso, vou adorar saber o que você achou. Muito obrigado, Agradeço, vocês, muito obrigado. obrigado. Foi um prazer, sempre um prazer esse bate-papo. Até a próxima. Valeu, teu até. Valeu.